Você faz parte, foi fundadora de um movimento chamado Movimento 133, alusão ao artigo da Constituição Federal que garante a inviolabilidade do exercício da profissão do advogado e, portanto, de seus escritórios. Não foi isso que vimos em diversos momentos da chamada Operação Lava Jato. Eu lhe pergunto, Patrícia, isso acaba ficando por isso mesmo? Quer dizer, a OAB esperneia, o advogado vítima esperneia, mas o agente dessa transgressão acaba não sendo punido? Depende, né? Depende da conjuntura política, depende de quem, né? Depende da fulanização aí desses quem é quem. Às vezes é punido, às vezes não é punido. Eu acho que tem dois aspectos dessa questão da violação das prerrogativas, né, e das garantias dos advogados. Primeiro, que ninguém quer colocar advogado acima da lei, né? Advogado, por vezes, pratica crime, né? Qualquer um de nós está sujeito. Então, é evidente que se eu matar alguém, eu vou ser tratada como uma cidadã e não tenho nenhum, digamos, né, nenhuma benemerência por ser advogada. Então, é importante que se diga que há maus elementos em todas as profissões, e o que se quer não é criar uma casta acima da lei. Agora, para que o advogado consiga exercer o seu papel, bem exercer a defesa, ele precisa ter determinadas garantias, porque um cliente me entrega um documento. Se eu acho que o meu escritório a qualquer momento pode ser devassado, eu não posso ficar com aquilo. E como é que eu vou defender? Como é que eu vou estudar o caso? Como é que eu vou analisar as provas? Então, essas garantias, na verdade, foram pensadas para que o advogado possa exercer bem a sua função de defesa. Uma coisa que também acho que às vezes fica mal compreendida e às vezes é incômoda é imaginar que o sistema de justiça é formado pelo juiz e pelo promotor. O advogado faz parte do sistema de justiça, é de fato um tripé. A única diferença é que o advogado não é concursado, às vezes, né? Porque às vezes é defensor público. Mas ele, embora não tenha o que a gente chama de cargo público, ele tem um munus público. Então, todos esses atores desse tripé têm as suas garantias. O juiz também tem garantias, tem uma série de prerrogativas para ele bem exercer a sua função. Ele tem a garantia da inamovibilidade, ele não pode ser mudado de comarca de uma hora para outra, ele tem uma série de garantias. O Ministério Público também, o advogado também, para que todos consigam exercer livremente a sua função. E violar essas garantias e não dar em nada acaba pedagogicamente ensinando ao sistema que o sistema não precisa respeitá-las, né? Porque no custo-benefício é melhor violar e fica por isso mesmo. Por isso que o M133, o movimento do qual eu fui uma das fundadoras, propôs um projeto de lei, através de uma parlamentar, propôs um projeto de lei prevendo uma sanção, prevendo uma consequência de nulidade para todo o processo que for realizado com violação das garantias. Porque é preciso que haja uma consequência. Uma regra que não tem consequência é uma regra destinada a ficar no lixo, né? Então, a gente entende que a maior consequência é a nulidade, mais até do que a punição pessoal dos agentes pela lei de abuso de autoridade, que também é possível, mas eu acho que a maior, digamos assim, lição vai ser ver aquele processo ser anulado, que foi o que aconteceu aí com o processo que o Moro conduziu, né, contra o Lula, no caso do triplex. Se tivesse sido reconhecida a incompetência, né, da vara de Curitiba desde o começo, bom, ele poderia ter sido condenado, ter sido absolvido, nós teríamos um julgamento de mérito. Agora, violado uma regra processual, que a meu ver era clara, e aí, olha, com todo respeito a quem entenda em contrário, mas era clara para a maioria dos juristas, né? A regra de competência sendo violada, estou falando apenas da competência, né? Sem falar da questão da suspeição, mas era bastante clara a regra de competência sendo violada, e aí deu no que deu. Aí anula, e aí nós ficamos numa situação, né, que, mas então não foi absolvido. Bem, mas quem não foi condenado é porque é inocente, não importa qual é a sentença que foi dada no meio do caminho. Isso é ruim, ruim para todo mundo, né?